As chances de Max Verstappen ser campeão neste ano podem estar por um fio, mas ele fez uma corrida extraordinária em Interlagos para evitar que elas fossem aniquiladas de vez. Verstappen terminou no pódio depois de largar do pit lane e chegou a liderar a corrida antes de fazer sua última parada. Uma decisão que talvez lhe tenha impedido de concretizar uma vitória surpreendente. Provas de pit lane até o pódio são raríssimas na Fórmula 1, e esta foi a primeira desde Lewis Hamilton na Hungria em 2014, e aquela corrida foi na chuva. Verstappen também é apenas o quarto piloto neste século a conseguir esse feito. Isso fica ainda mais impressionante quando lembramos que ele precisou de uma parada antecipada por causa de um pneu furado. Mas esse contratempo e o desastre que foi seu qualify no sábado foram fundamentais para ele chegar ao pódio. Até domingo, o fim de semana da Red Bull não podia estar pior, e a recuperação iniciada em Monza parecia ter chegado ao fim. A Red Bull já sabia desde o México que certas condições poderiam atrapalhar, embora seja difícil tirar conclusões das exigências que só existem nas grandes altitudes de lá. No Brasil, veio um baque enorme que deixou a Red Bull sem resposta. Inicialmente, se teve a impressão de que era consequência do carro ainda ter uma janela de acerto muito estreita, que fica mais difícil de ser encontrada quando se aumenta um pouco a altura da traseira. Verstappen reclamou do comportamento do carro na sexta-feira e teve que conviver com isso na Sprint Race, que terminou em quarto. Depois, a Red Bull piorou as coisas. Se arriscou a mudar o carro significativamente antes da classificação, usando dados dos testes de acerto de Yuki Tsunoda, que tinha largado dos boxes na sprint e deu tudo errado. Segundo Verstappen, o carro não parava no chão, e os dois pilotos da Red Bull foram eliminados no Q1. Foi a primeira vez que Verstappen caiu na primeira fase do Qualify unicamente por falta de ritmo. 2 assoalhos diferentes foram testados no fim de semana, e Verstappen disse que, pelo tamanho dessas mudanças, normalmente se sentiria algum tipo de reação, mas não sentiram, então algo estava realmente fora de lugar. Foram feitas mudanças drásticas, como amolecer o carro e aumentar a altura da traseira, e a perda de desempenho foi grande demais. O carro não tinha aderência e deslizava em todo lugar. A opinião predominante é que a Red Bull é mais vulnerável a aumentos da altura da traseira do que outros carros. Seu mapa aerodinâmico foi concebido para rodar bem baixo, e as evoluções de asa dianteira e assoalho só funcionam tão bem quando o carro está baixo o suficiente. Ou seja, os riscos assumidos pela Red Bull só pioraram a situação. Ficou tão ruim que a equipe precisou refazer tudo para eliminar o problema para a corrida. Essa reviravolta não foi a primeira que a Red Bull assumiu sob a liderança de Laurent Mekies. Mekies tem sido creditado por mudar a forma como a Red Bull aborda a condução dos fins de semana e o acerto do carro. Em geral, isso levou a soluções melhores, mas não foi o caso no Brasil. Aqui as mudanças foram quase desesperadas. A lógica em si era razoável. A Red Bull parecia estar no nível ou atrás da Mercedes e da Ferrari, no meio da briga pelo 3º ou 7º lugares. Isso não bastaria para manter as chances de título de Verstappen. Então, a equipe apostou todas suas fichas na tentativa de pular para frente do pelotão e se aproximar da McLaren, mas falhou. Olhando para trás, dá para ver que se a Red Bull tivesse elaborado o que tinha com mais calma, Verstappen provavelmente ficaria entre os 5 primeiros no Qualify. Até um top 3 seria possível, já que a Ferrari de Hamilton não estava bem e Piastri e George Russell renderam menos do que o esperado. Havia muito mais para colher, apesar do potencial limitado do carro. Só que ao errar tanto no sábado, a Red Bull ganhou liberdade total no domingo. Romper o regime de parque fechado, tirando o Verstappen do grid e fazendo ele largar do pit lane, permitiu mudar o que quisesse no carro. O assoalho mais antigo, pré-México, permaneceu, mas um novo ajuste trouxe uma pequena evolução. A Red Bull não detalha as mudanças que fez, mas seja o que for, conjugado com o asfalto mais frio no domingo, fez o carro ganhar vida nas mãos de Verstappen. Lembrou o México, ritmo de volta única fraco e um carro muito mais competitivo na corrida. Norris chegou a dizer que Verstappen provavelmente teria vencido se tivesse largado mais à frente, mas isso é uma leitura simplista. É fácil dizer que se a Red Bull tivesse mantido o mínimo de mudanças e largado entre os 5 primeiros, seu ritmo de corrida bem melhor lhe permitiria brigar com as McLaren em pé de igualdade.
Sem a aposta de acerto que deu errado e a largada no pit lane, a Red Bull não poderia ter feito os ajustes certos. E o que Verstappen tinha no domingo era claramente a melhor versão do carro em todo o fim de semana. Além disso, a largada do pit lane permitiu dar a Verstappen uma unidade de potência completamente nova. Normalmente, usar qualquer peça além do limite do ano causa perda de 10 posições no grid. E se Verstappen trocasse todo o motor como fez no Brasil, em condições normais, começaria em último. Como ele já largaria bem atrás, isso não mudaria quase nada. Assim, Verstappen adicionou um conjunto inteiro de componentes novos ao seu pool para o restante do ano e colheu benefício imediato. O motor Honda sempre foi forte em pistas de altitude como o México e Brasil, com desempenho bom e consistente ao longo de sua vida útil. Um motor totalmente novo ainda entrega um pouco de performance extra e exige menos gerenciamento. Então, esse motor novo foi uma arma eficiente para Verstappen cortar o meio do pelotão. Um fator crítico foi o furo de um pneu no início, que o obrigou a parar após apenas 7 voltas com os pneus duros e passar para os médios. Largar com os duros foi uma tentativa de fazer alguma coisa diferente. O plano era ir longe e atacar depois com compostos mais macios ou com defasagem de pneus. Mas o duro estava muito ruim. 5 carros largaram com os duros. As 2 Red Bull, Esteban Ocon, que também saiu do pit lane, e as 2 Aston Martin. Ninguém mais usou esses pneus, o que mostra como eles prejudicaram Fernando Alonso e Lance Stroll, os únicos que os mantiveram até o fim do stint. O tempo da troca do pneu de Verstappen, que foi furado pelos detritos do toque entre Piastri, Kimi Antonelli e Charles Leclerc na curva 1, foi atenuado pelo safety car virtual que a batida tripla causou. Assim, ele já tinha cumprido a exigência de usar 2 compostos diferentes sem perder tanto tempo. No começo da 9ª volta, estava em 16º, a 15 segundos da liderança, com o jogo de médios, o mesmo composto do líder, só que mais novo. Ainda assim, um pódio ainda parecia improvável. Verstappen precisou forçar bastante os pneus ao seguir tantos carros, o que fez o final de seu stint ser bem difícil. Mas depois de atravessar o meio do pelotão e chegar ao 5º lugar, ele estava a apenas 20 segundos de Norris no momento em que o líder parou. Ou seja, só tinha perdido 5 segundos nessa saída do fundo até a frente. Mais importante, as voltas iniciais com duro permitiram que ele voltasse a usar médios no 3º stint, sem se preocupar com outro composto. Enquanto Norris administrava os macios, Verstappen tirou 10 segundos de sua desvantagem para o líder. A combinação do avanço com médios e uma parada antes de Piastri fez Verstappen passar a outra McLaren, que precisou cumprir a punição de 10 segundos pela batida da curva 1. Isso colocou Verstappen na caça das 2 Mercedes, que precisavam parar antes dele. Quando elas pararam, e com Norris também trocando macios por médios no último stint, Verstappen assumiu a liderança. Houve até um momento relax, quando o engenheiro Giampiero Lambiase mostrou sua surpresa com a posição, mas havia também um dilema. Com 20 voltas para o fim e pneus médios com apenas 15 voltas, era possível ir até a bandeirada, mas também era muito arriscado. A degradação estava alta, com um abismo de performance no fim dos stints. O próprio Verstappen já tinha sentido isso na travessia do pelotão, ainda com muito combustível. A Mercedes acha que se Verstappen ficasse na pista, teria vencido. Houve quem tivesse sucesso poupando os médios por um longo trecho, como Liam Lawson, que só parou uma vez e foi 7º depois de dar 52 voltas com pneus médios. Mas a Red Bull e até a McLaren acharam que seria arriscar demais, já que Norris terminou apenas 7 segundos e teria vantagem de pneus cada vez maior. Segurar a qualquer custo seria um exagero e poderia deixar Verstappen atrás das 2 Mercedes e de Piastri novamente. Em vez disso, a Red Bull preferiu lutar pelo pódio a tentar defender a liderança e optou por um último stint com pneus macios. Não era para ser tão arrojado quanto Verstappen fez ficar. Lambiase tinha alertado de que o macio estava vulnerável, mas Max decidiu ir com tudo e arcar com as consequências. A Red Bull acertou o momento da parada para devolvê-la à frente de Piastri sem dar muita vantagem de pneus ao rival. E no fim, o macio aguentou muito bem.
Verstappen alcançou e passou George Russell e encostou em Antonelli antes da bandeirada, mas isso fez os pneus superaquecerem um pouco além do ideal e impediu a ultrapassagem para o segundo lugar, que teria igualado o melhor resultado da história largando do pit lane. Do GP da Holanda no fim de agosto até agora, Verstappen não ficou fora do pódio. Foram 7 corridas seguidas, com 3 poles e 3 vitórias. É notável que a sequência tenha continuado justamente quando parecia que a recuperação da equipe e a arrancada de Verstappen rumo ao título tinham chegado ao fim. Mas por melhor que tenha sido domingo, o fim de semana ainda representou um golpe grande, possivelmente fatal nas esperanças de campeonato. O sábado foi tão ruim que ele chegou a dizer que se podia esquecer a chance de título. A recuperação no domingo limitou os danos e ele terminou bem mais perto de Norris do que imaginava quando alinhou no fim do pit lane. Mas não esqueçam, por melhor que tenha sido domingo, no sábado ele foi apenas o quarto na sprint, atrás das Lewis Mercedes e de Norris, que conquistou 2 poles e 2 vitórias entre sprint race e corrida principal no Brasil, embolsando 33 pontos, o máximo possível. Isso fez Verstappen ficar 49 pontos atrás de Norris, faltando apenas 3 fins de semana de corrida, com 83 pontos em disputa. O resumo é simples. Vai ser preciso algo do tamanho dessa virada chocante no Brasil para ele tirar este título de Norris.